É quase certo que se eu te perguntar o que é dinheiro, você tem uma resposta confusa ou até mesmo você diga que é um meio de pagamento ou algo do tipo. Mas a verdade é que poucos entendem o verdadeiro conceito. Eu vou te explicar, mas para isso eu preciso te contar como eu descobri. Um certo dia, faz uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu estava começando a minha jornada como investidor. Já lia alguns livros sobre investimento faz algum tempo, mas era hora de botar em prática e me deparei com a seguinte frase: você deve ter um pensamento de ganhar da inflação no longo prazo, ou seja, aquele famoso inflação mais 5, inflação mais 6. Cara, aí eu me perguntei, por que nós estudamos e trabalhamos tanto para ganhar esse dinheiro e depois ter que ficar lutando para ganhar da inflação? E aí que eu fui me aprofundar sobre o que de fato é o dinheiro. Para você que já me assiste, esse vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu vou mais falar e as imagens que vão aparecer aí são imagens interessantes, mas não vai ser um vídeo tão editado. Então, se você quiser colocar o seu fone e não assistir esse vídeo, apenas considerando como se fosse um podcast, vai ser bem interessante para você também. O dinheiro, ele vai surgir na decorrência da expansão da sociedade. Ele não foi algo criado do nada. E a troca é a base essencial da vida econômica, ou seja, sem a troca não haveria economia real e talvez nem mesmo sociedade. Essa troca, que deve ser voluntária, ocorre quando duas pessoas querem se beneficiar de uma transação, porque justamente cada um valoriza, naquele momento da transação, mais o que vai receber do que aquilo que possui e irá trocar. Então, na história da humanidade, temos acreditado que a troca demonstra uma igualdade de valor, quando na verdade esse conceito está totalmente errado. A verdade é que se alguém troca 10 peixes por um saco de arroz, por exemplo, essas pessoas realizaram a troca justamente porque elas valoraram, eu sei que essa palavra é esquisita, mas ela existe, ou seja, elas deram peso de valor diferente aos dois produtos. Caso contrário, essa troca não aconteceria. Mas por que nós realizamos troca? Por que o ser humano troca as coisas? E a resposta mais simples disso é por causa da variedade. Sim, a variedade existente no mundo. A variedade que há nas pessoas, ou seja, as habilidades e capacidades específicas, e também a variedade que existe na localização territorial, em termos de recursos naturais, pois cada região possui uma riqueza específica. Então é por isso que, de certa forma natural, nós queremos realizar trocas. Isso pode ser básico, mas, por exemplo, o café de um determinado país pode ser trocado por trigo de outro lugar. Um serviço de odontologia pode ser trocado por outro serviço de massagem, por exemplo. Podemos dizer então que a especialização faz com que as pessoas aprimorem suas habilidades e também permite que as regiões desenvolvam seus recursos particulares. Então, dito isso, e se as pessoas não pudessem fazer troca ou fossem forçados a isso? Então, provavelmente a maioria das pessoas morreria de fome ou mal conseguiria se manter. Daqui a pouco você vai entender aonde eu quero chegar, então me escuta até o final. Antigamente, a troca direta ou escambo era amplamente usada, mas à medida que a sociedade cresceu, obviamente isso se tornou insustentável, justamente por conta da indivisibilidade. Ou seja, imagine que alguém está querendo vender um carro, mas essa pessoa quer comprar uma moto e uma prancha de surf, por exemplo. Como ele dividiria o carro? É impossível. E também tem outro fator que é a coincidência de desejos, ou seja, imagine que um professor de álgebra está querendo trocar seu serviço por leite. Ele quer comprar leite. Mas como que ele iria achar um leiteiro querendo ter aulas de álgebra? É praticamente impossível. Foi aí que a sociedade finalmente descobriu a troca indireta, que permitia que a economia crescesse de forma contínua. E essa troca indireta consiste em você vender seu produto, não em troca daquele bem que você deseja, mas em troca de outro bem que futuramente você poderá trocar pelo bem que deseja. Um exemplo bem simples disso é o seguinte: pensa que o fulaninho de tal, ele faz pão, mas ele quer comprar café. Mas Beltrano não quer pão. Beltrano é que fabrica o café. Então fulano troca pão por manteiga com ciclano
e aí depois troca a manteiga por café com Beltrano. Bem, nessa dinâmica, alguns bens foram se destacando ao longo do tempo, pois alguns são mais divisíveis, outros são mais duráveis, outros são transportáveis em longa distância, outros são mais escassos. Tudo isso aumenta ou diminui a comerciabilidade de um bem, sendo que com o tempo as sociedades foram elegendo de maneira natural os bens mais fáceis de se comercializar, e aí esses bens foram sendo mais demandados pela sociedade. Então, quanto mais comerciável for o bem, maior é a utilização dele como meio de troca, aumentando ainda mais a demanda por ele. Ao longo do tempo, apenas uma ou duas dessas mercadorias se estabeleceram e foram usadas como meios gerais de troca. Isso deu origem ao que chamamos de dinheiro. E a história ainda nos mostra que o açúcar, o sal, as conchas, o gado, tabaco, todas essas mercadorias foram usadas como meio de troca, mas ao longo dos séculos apenas o ouro e a prata se firmaram como dinheiro. Eles foram escolhidos pelas sociedades por todas as vantagens que tinham em comparação com as outras mercadorias. E essas vantagens que eu falei: escassez, divisibilidade, durabilidade e também reserva de valor. Bem, e aí este processo natural de evolução de um bem como dinheiro, isso demonstra que para se tornar dinheiro, um bem precisa ter um histórico como meio de troca. E essa demanda pelo dinheiro ocorre porque as pessoas podem utilizar aquele bem para calcular preços agora. Uma característica importante é que o dinheiro só pode surgir e evoluir pelo processo de livre mercado, ou seja, sem a interferência governamental. Mas o fato é que toda essa argumentação nos leva a apenas uma verdade, e a verdade é que o dinheiro é uma mercadoria. Esse é o real conceito de dinheiro. O conceito de dinheiro foi deturpado ao longo dos anos e as pessoas não entendem o que é de fato. Não é algo abstrato que só serve para realizar trocas de um bem concreto. O dinheiro é simplesmente uma mercadoria com atributos e valores intrínsecos a ele. A grande diferença é que o dinheiro é demandado em sua totalidade como meio de troca. E como toda mercadoria, possui um estoque real e é demandado por pessoas que desejam comprá-lo e estocá-lo. Já o seu preço, ele é determinado pela sua oferta total, que é o seu estoque, versus a demanda de pessoas que querem possuir o dinheiro. Então, partindo desse princípio, você já pensou que nós compramos dinheiro quando vendemos algo e que nós vendemos dinheiro quando compramos algo? Bem, e agora uma pergunta sobre oferta. Você já pensou se a oferta do tomate aumenta? Ou seja, o estoque de tomate aumenta e a demanda se mantém, ou seja, o número de pessoas querendo comprar tomate, ela se mantém? O que aconteceria com o preço do tomate? Obviamente que ele diminuiria, porque você tem muita oferta e a demanda é a mesma. Então, considerando que o dinheiro também é uma mercadoria, assim como o tomate, se a oferta de dinheiro circulando na economia aumenta e a demanda por ele se mantém, o que aconteceria com o valor do dinheiro? Sim, exatamente a mesma coisa que o tomate. De fato, ele diminuiria o seu preço. Mas isso é o que chamamos de inflação da base monetária. E o aumento de preços de outras mercadorias, de outros produtos e serviços também, é a consequência disso, é a consequência do aumento da base monetária. Se você só está escutando nesse momento, volta aqui para ver esse gráfico. Esse gráfico ele nos mostra o aumento da base monetária, ou seja, do dinheiro que está em circulação na economia. Nesse momento eu estou colocando para vocês a base monetária do dólar, mas isso está acontecendo no mundo inteiro, inclusive com o real aqui no Brasil. Então, como que nós podemos manter nosso poder de compra com um aumento gigantesco da oferta de dinheiro no mercado? Agora você deve estar se perguntando, mas por que eu preciso saber dessas coisas? Bem, nós vivemos uma sociedade onde os governos, ao longo do tempo, eles destruíram o conceito verdadeiro do dinheiro como reserva de valor. Hoje, ao receber o seu salário, saiba que ele está derretendo
como um cubo de gelo e você precisa correr para colocar no congelador. Porque de que adianta você comprar dinheiro se ele perde valor ao longo do tempo? O seu tempo de estudo, de trabalho, se traduz no produto ou serviço que você produziu. E você vai trocar algo com valor real por algo que não preserva seu precioso valor? Então é por esse motivo que o Bitcoin hoje é o melhor dinheiro da atualidade. Isso aqui não é uma indicação de investimento. Entretanto, são conceitos importantes para que você entenda o que de fato é o dinheiro. O Bitcoin ele é escasso, ele é durável, ele é divisível, você consegue transportá-lo para onde você quiser. Mas aí com certeza você vai me perguntar, mas o Bitcoin não surgiu da sociedade, ele não foi usado como meio de troca antes de ter todos esses outros atributos. E a resposta mais simples é, ele surgiu sim da sociedade, em um momento de crise mundial, mas você está certo na questão da utilização como meio de troca. Ele é ainda pouco explorado, mas ainda assim existem várias transações já realizadas diariamente em Bitcoin. Mas o principal fato é que a demanda por ele só aumenta e a sua oferta matematicamente diminui. Como você pode ver nesse vídeo, ele é simplesmente matematicamente escasso. A consequência disso é que o Bitcoin só aumenta de valor no longo prazo, você pode ver no vídeo. E isso faz com que as pessoas não queiram gastar essa moeda, porque ela sim tem o principal atributo de um dinheiro de verdade, que é preservar o valor do seu precioso tempo de estudo e de trabalho. Bem, galera, por hoje é isso. Deixa o seu like e se inscreve no canal se esse conteúdo te impactou. E na sequência, veja uma maneira bem interessante de você calcular sua aposentadoria em Bitcoin. Valeu, um grande abraço!